Pois é, gente, eu não saio daqui hoje. Hoje eu fico aqui. Hoje não largo o microfone. Deixa eu mudar aqui só. Bom, antes de eu começar aqui, eu queria orar com você. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí, porque assim como a gente ora para começar esse culto pelo louvor e também a palavra. A palavra também é Deus que nos coloca, Deus que faz. Então feche teus olhos aí. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos de te cultuar, de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem falado conosco. Então que essa palavra possa chegar de encontro aos nossos corações, Deus. Que essa palavra possa falar aos nossos corações, sondar os nossos corações, ver se há em nossa alma que precisa ser mudado, Deus, transformar as nossas vidas, Pai. Nós colocamos, Senhor, nesse momento na Tua presença, Deus. Nós te adoramos e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. É o que nós oramos, agradecemos em Teu nome. Amém, Jesus. Agora acho que está saindo o som. Então tá bom. Depois a Marina faz a tradução e vocês não viram a oração. Eu não vou falar gestos, que eu já entendi que não é gestos, são sinais. Foi do jeito bem didático aqui, pedagógico. Mas eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia ou ligar a tua Bíblia aí no aplicativo. A gente vai começar lá em Mateus 8. Então, enquanto você abre a tua Bíblia aí, Mateus 8, versículo 23 ao 27. É um texto meio clássico, assim, né? Muita gente usa, muitos pastores, muitos pregadores usam essa palavra. Vamos ler lá. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, só para contextualizar vocês ali, antes disso acontecer, Jesus tinha feito o Sermão do Monte, ele desceu o monte, fez alguns milagres, e ele decidiu passar o Mar da Galileia. Mar que é lago, né? Hoje a gente sabe que é um lago, mas ele é tão grande que até hoje chamam de mar. E ele foi passar esse Mar da Galileia com os discípulos. E, de repente, aconteceu toda essa situação. Começou uma tempestade, começou uma turbulência. E hoje a palavra que eu tenho para você é uma pergunta: quem é você no meio da tribulação? E pensando nisso e orando sobre isso, me veio duas características, né? Existem vários tipos de pessoa dentro da tribulação, mas me veio duas características. E uma dessas características é a pessoa influenciável. E quem são os influenciáveis? Os influenciáveis são aqueles que o foco deles, ou a mente deles, ou a força deles, muitas vezes está ligado às coisas terrenas. A dinheiro, a riqueza, a emprego, a um amor, a um reconhecimento, a política. Ou seja, o influenciável, se a corrente está indo para lá, eu vou para lá. Se a corrente está indo para cá, eu vou para cá. Então, imagine aquela situação, né? A Bíblia não explica direito, não dá vários detalhes de como cada discípulo reagiu. Mas digamos que teve um gritando, teve outro ajoelhando, teve outro passando mal, vomitando, porque devia estar balançando bastante o barco. Mas a Bíblia diz que todos foram unânimes. Eles correram acordar Jesus. Então, independente de como cada um estava achando, acho que talvez alguém gritou lá: vamos acordar o homem. E foram acordar o homem. Talvez tenha isso que tenha acontecido. E nesse momento, talvez um deles, né, a gente não sabe, pode dizer: boa ideia. Então, não sei o que fazer, a corrente está indo para lá, vamos acordar o homem. E aí eu pensei e falei: tá, mas vamos trazer para cá agora. Como é que eu posso imaginar esse tipo de influenciável? Aí me veio uma coisa muito boa, que a gente gosta muito, e que muita gente me prometeu depois dessa quarentena: churrasco. Como que a gente compara uma pessoa influenciável no churrasco? É simples. Eu já morei no norte do Brasil, né, agora aqui no sul, eu não sei. Acho que o único churrasco que eu não experimentei de verdade é lá no Rio Grande do Sul, lá nos Pampa Gaúcho. Esse eu não experimentei ainda. Não aquela costela de chão. Mas como é que é uma pessoa influenciável no churrasco? Quando você faz um churrasco com a tua família, você compra picanha, compra maminha, uns maromba compra patinho. Você não compra linguiça, você não compra asinha de frango, você não compra, a não ser que você goste muito. Mas quando é com os amigos, quando é com a galera, como que você faz a conta? A gente precisa de 10 quilos de carne. 7 quilos é linguiça. 2 quilos é frango. E 1 quilo é de uma carne qualquer aí. E aí o que acontece? Você chega naquele churrasco, come linguiça e pão até não dá mais. E o churrasqueiro, que não é bobo nem nada,
Na hora, ele espera você ficar cheio, é óbvio que ele espera você ficar cheio. E aí, depois, quando ele percebe que ninguém mais aguenta a linguiça, o pão está começando a ficar em cima da mesa, gente, agora eu vou soltar a carne. Só que quando você está com seus amigos, o ambiente está gostoso, está legal, quando alguém pergunta para você, você foi naquele churrasco? Você fala, fui, foi muito bom. Pois eu tenho uma coisa para te dizer, você foi enganado. Você comeu só linguiça. Então o churrasco em si, na verdade, não foi aquela carne que você tinha que comer. Não foi aquela picanha, aquela maminha. Mas você foi um churrasco de linguiça. Você comeu talvez um bife ali da carne boa, talvez a gente faz churrasco aqui, às vezes eu já vi o Fábio fazendo umas carnes diferentonas, cheia, toda gourmet e não sei o quê. Aí quando eu olhei, falei, vou comer essa carne. Eu lembrei que eu já tinha comido uns 10 pães com linguiça. Ou seja, eu não aguentei muita carne. Não é que ele me enganou, eu me deixei levar. Estão servindo com linguiça, bora comer. Estão servindo frango, bora comer. O influenciável é assim. O influenciável, ele se deixa levar muitas vezes, às vezes percebendo, no sentido de, eu não quero ir contra a maré, então eu não quero desagradar ninguém, eu vou para cá, ou sem perceber. Você vai num jantar, por exemplo, e aí serve aquele monte de petisco, canapé, coisa que você nem sabe, coisa que você nem imagina o que é. Você come, chegou o prato principal, você come meio prato só e fala, estou satisfeito. Quando eu faço isso, eu chego em casa, eu tenho que comer de novo. Não adianta. Por quê? Porque petisco não enche barriga. Enche até no momento ali, mas não enche a barriga de uma forma sustentável, digamos assim. E a gente pode pensar nesses petiscos também na nossa vida. Como religiões, sabe aquela frase, todos os caminhos levam a Deus? Isso é um ótimo petisco, para dizer que você está no caminho certo. É uma ótima forma de você dizer, não, se todos levam a Deus, se eu estiver aqui está bom, se eu estiver ali está bom. Se Deus está no barco, está bom. Mas muitas vezes a gente não vai olhar Jesus dormindo. A gente vai olhar o outro e ver o que o outro faz. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação hipotética, já que a Bíblia não fala tanto. Digamos que eu estou deitado ali, começou a balançar, Pedrão está aqui do meu lado. Aí deu aquela chacoalhada, eu abro o olho e olho para Pedro. Pedro já está meio loucão, né? Já falou, ixi, vamos ver. Eu não sei nadar, cara, eu não sei nadar. Mateus já está medindo, Lucas já está medindo a pressão ali, porque ele é médico, então ele tem que cuidar do povo que está passando mal. Mateus está vomitando ali já. E você olha e fala, e agora? O que eu faço? Aí tem outro discípulo que já está mexendo no remo ou no leme, e você, então acho que eu vou lá, né? Porque eu não sei o que eu faço. E você esquece que Jesus está deitado ali, está dormindo ali. E você poderia muito bem deitar e dormir, já que ele está ali. Mas a movimentação é tão grande que aquilo te chama a atenção e você não sabe o que fazer e você se deixa levar. Muitas vezes essa decisão pode ser uma grande decisão de acordar Jesus e ele dá um jeito na situação. Mas 99% das vezes, quando a gente é dominado pela nossa própria carne, como diz lá em Romanos 8,7, diz assim, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, pela tua ansiedade, pelo teu medo, pelos teus receios, você pode tomar uma decisão e se deixar levar. Por exemplo, a gente está vivendo um momento de crise, de turbulência. Muitas vezes, aqueles discursos que as pessoas estavam dando há 2 semanas atrás políticos, hoje já são outros. E você às vezes não sabe para onde ir, quem pensar, o que acreditar. A gente não sabe se a semana que vem vai voltar, se não vai voltar, se daqui um mês, se daqui a gente não sabe. E aí você fica naquela, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, e Jesus está dormindo no barco. Eu ouvi uma pregação semana passada de um pastor que ele estava falando sobre maturidade espiritual. E ele fez uma comparação bem interessante. Ele comparou, ele falou de uma criança e de um adulto maduro. E isso para mim encaixou muito bem sobre uma pessoa influenciável. Ele começou a falar assim, uma criança, a vida dela é focada para que ela não sofra. É para ter prazer. Ou seja, eu não sou pai ainda, mas eu sou tio, se você é pai, mãe, vô, vó, você tem sobrinhos, tem vizinhos que você gosta, enteados, enfim. Quando ela está com você, você faz de tudo para que ela não se machuque. Você faz de tudo para que ela não tenha desconforto. Se ela está com dor de barriga, você tenta dar um jeito e corre no médico. Se ela quer um brinquedo, você dá. Se ela está com fome, você quer que ela... Ou seja, você está fazendo de tudo, você está programando ela para o prazer. Já o adulto, não. O adulto, a forma que ele lida com o sofrimento é diferente de uma criança. Isso quando eu estou falando adulto, eu não estou falando de ordem cronológica às vezes. A gente tem muita criança maior do que eu por aí. Pensando só na ordem, na parte física. Então essa criança que vive fugindo do sofrimento, porque falam para ela, olha, fica tranquilo. Papai, mamãe, tio, vô, vó vai cuidar de você e você não vai sofrer. E aí ele faz essa comparação que eu achei interessante. Ele fala assim, uma criança não consegue perder uma noite para ajudar alguém.
mas um adulto consegue perder várias noites para ajudar uma criança. Essa é a diferença. O influenciável, se ele está tendo problema, ele não quer sofrer. Ou ele não quer que o outro sofra. Então eu vou aceitar o que o outro está me propondo, ou eu vou junto com o outro para eu não sofrer. O influenciável, ele se joga nisso. O barco está balançando, Jesus está do lado, mas já que esse aqui gritou e aquele está dormindo, eu vou atrás daquele. Porque vai que ele sabe que tem que puxar o mastro, pegar no leme, no remo, sei lá. Se ele falar, pula para a direita e vamos sair nadando, eu pulo para a direita. E eu apontei para a esquerda aqui, ó, já confundi tudo. Pula para a esquerda, agora eu vou apontar para a direita. Pula para a direita, vamos sair nadando. Eu não sei nadar, mas eu vou pular por quê? Porque ele falou e eu não sei o que fazer. Eu não entendo de barco, de navegação, de sei lá o quê. E o influenciável, ele se dá muito nisso. E o influenciável, ele é como se fosse uma esponja. Ele recebe de tudo. Mas tem esponjas que não limpam. Tem esponjas que sujam. Principalmente quando você recebe informação de todos os lados e absorve essa informação sem focar na única informação que você deveria focar, que é Jesus. Ou seja, vamos imaginar de novo, Pedro gritou, Tiago gritou, Lucas gritou, não sei quem gritou, mas Jesus está dormindo. E como ele não me chamou a atenção, entre aspas, eu vou para quem, naquele momento, pode resolver o meu problema. Mas, tirando o influenciável, nós temos os influenciadores. E eu até vou ler essa frase aqui, que eu achei espetacular essa frase, de um livro que eu terminei de ler. E por acaso estava lá uma definição de influenciador. Eu nem sabia, o livro não estava falando sobre isso e de repente ele deu essa definição. E eu falei, nossa, eu preciso falar essa definição. Porque, né, como um bom seminarista, eu podia ir no grego, no hebraico, no aramaico, no esperanto, no latim, eu podia ir em todos esses lugares. Mas quando eu vi isso aqui, eu falei, não, eu preciso compartilhar isso. É do livro de Rock Fleming. Ele fala assim, o influenciador. Ele é um dos guerreiros que o Senhor enviou da festa dos aposentos do rei. Seu trabalho é convencer pessoas, ou ser ponte para pessoas, como o influenciável. Ao entrar no castelo do rei, o influenciador usa seus talentos e dons especiais enquanto serve aos homens. Com o espírito do rei dos reis que o habita, aliado ao seu jeito pessoal, o influenciador se torna a voz, as mãos e o serviço do Senhor na humanidade. Ou seja, o influenciador, ele tem apenas uma fonte de conhecimento. Lógico, nós estamos num mundo onde a informação hoje em dia é um piscar de olhos, é muito rápido. Nós estamos num mundo hoje que se eu pensei assim, já está assado. Se eu fiz aquilo, já foi. Mas o influenciador, ele busca sempre um canal direto com Deus. O influenciável, ele vai recebendo. Não é? O que vier, veio. Se isso aqui me agrada, vamos embora. Se eles gritaram que é para fazer isso no barco, vamos fazer isso. E o influenciador não. Talvez o influenciador, quando Jesus estivesse deitado ali, ele ia olhar para os discípulos gritando, ele ia olhar para Jesus e falar, vou continuar meu sono. O homem que dá a resposta está dormindo. E se ele está dormindo, está tranquilo. Porque o influenciador, ele tem um canal só. E a gente pode pensar em vários tipos de influenciadores na Bíblia. Vários homens de fé na Bíblia que tinham esse canal direto com Deus. E aí eu pensando nesses canais diretos com Deus, eu achei alguns canais que a gente pode buscar a Deus e que, na verdade, você deve buscar a Deus. E o primeiro dele é o buscar realmente a Deus. Muitas vezes a gente diz que a gente busca a Deus, mas a gente espera o nosso discipulador, o nosso pastor ou o nosso líder dar a resposta final. E quando a resposta é final, muitas vezes a gente está de joelho. O influenciador, ele consegue entender que, lógico, Deus pode usar o pastor, e vai usar o pastor, vai usar o seu líder, o seu discipulador de célula, seu líder de célula, seu discipulador, enfim. Agora que vocês não estão tendo, a gente não está tendo contato, às vezes vai usar uma live, vai usar uma oração, um momento de oração, de louvor. Deus vai usar, com certeza Ele vai usar. Mas nada substitui o seu momento com Deus. Nada vai substituir aquele momento que você vai colocar os seus joelhos no chão. E quando você busca a Deus, lá na palavra de Deus, fala assim, lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ou seja, você precisa buscar a Deus. O seu canal direto é com Deus. Lógico, Deus coloca pessoas, homens e mulheres, enviados dele para nos dar palavras de incentivo, de ânimo, de desafio. Ele sabe como nós precisamos ouvir. Ele coloca várias artimanhas para que você e eu consigamos ouvir a palavra dele.
mas nada vai substituir você ir lá no teu secreto, você ir lá no teu quarto, se ajoelhar e se entregar. Isso é uma forma do que o influenciador faz. O influenciável, lembra, ele procura em todos os cantos. O influenciador, ele vai numa fonte só. Outra forma de você se influenciar de Deus para virar um influenciador é lendo a palavra. A palavra é o canal direto. Não tem lombada, não tem desvio, não tem nada. A palavra é o canal direto. Lá em 2 Timóteo, se você quiser abrir a tua Bíblia aí, ou mudar no teu aplicativo, 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus é essencial. Você pode ler livros, eu gosto de ler aqui no ministério, todo mundo gosta de ler. Você pode ler livros, você pode ouvir pregadores, você pode correr atrás de informação, mas nada vai substituir a palavra de Deus. Nada vai substituir. Muitas vezes eu já escutei, acho que todo mundo que está me ouvindo, que está aqui, já escutou vários exemplos de pessoas lendo a palavra e falando: nossa, aquele versículo saltou aos meus olhos, como que eu nunca pensei nisso? E aquele versículo, aquela frase está escrita há mais de 1000 anos. E talvez você já leu ela 1000 vezes. Mas de repente, naquele momento, ela saltou aos teus olhos. Porque a palavra é viva. É falar com Deus. A palavra é literalmente ouvir e falar com Deus. Então, uma forma de você se influenciar de Deus e ser influenciador é lendo a palavra de Deus. E tem outra forma também, que eu acredito que seja essencial para você se tornar um influenciador, que é usado como ponte. É você se entregar de todo o coração. Lá em Provérbios 3:5 fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, eu vou no meu secreto, eu busco a Deus. Eu leio a palavra, eu falo com Deus. Mas eu tenho que entregar todo o meu coração. Senão não adianta. Senão a Bíblia vira um livro. Senão a tua busca por Deus, que, como eu falei aqui, você tem que ir lá no teu secreto, vira aquela frase: todos os caminhos levam a Deus. Então a Bíblia, para deixar de ser um livro, para ela deixar a tua busca para deixar de ser apenas uma reflexão sobre Deus, é a entrega do coração. Quando você entrega de todo o seu coração, o teu canal com Deus é direto. Ele te entende, Ele te conhece muito antes de você nascer, desde o ventre. E Deus está disposto a isso. Ele sempre vai fazer isso. Ele sempre vai te ouvir. Toda vez que você se ajoelhar, entregar teu coração, abrir a tua palavra, Deus, Ele vai falar com você. Ele vai te mostrar o que precisa ser mudado, Ele vai te dar direção, e aí sim você pode se tornar um influenciador. Por quê? Porque você tem a influência correta para repassar a influência. Lembra da esponja lá que eu falei? A esponja que recebe todas as informações. Se você pegar a esponja limpa, colocar embaixo de uma cachoeira e apertar, vai sair uma água limpa. Mas se você pegar a esponja e colocar embaixo de uma torneira que sai água com barro e apertar, vai sair água suja. Ou seja, o influenciável, ele muitas vezes não liga para qual é a fonte da água que ele está bebendo. Porque ele pensa assim: a esponja tem que estar molhada. Eu preciso receber a informação. Mas o influenciador, ele sabe que só existe uma fonte. Ele só vai naquela fonte. Que quando espremerem, ou quando ele se espremer, quando ele falar, vai sair água limpa. Porque ele é influenciado pelo próprio Deus. Não tem outra forma de você ser um grande influenciador de Deus se você não for influenciado pelo próprio Deus. E aí existem alguns exemplos na Bíblia de homens que falaram assim, bateram no peito e falaram: me segue, me imita, pode vir atrás. Né, a gente tem um exemplo que Paulo fala em 1 Coríntios, ele fala assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí muita gente fala assim: nossa, que arrogância, né? O cara pensa que é quem? Como assim sejam meus imitadores? Ele sabia que ele tinha um canal direto com Deus. Volta e meia, aconteciam situações na vida dele, quando ele estava preso, quando ele era perseguido, e ele ainda falava sobre isso. Mas ele sempre terminava dizendo: eu sei que Deus está no controle. Eu estou entregando tudo para Ele, eu estou fazendo a boa obra dele. Ou seja, ele está mostrando que ele tem um canal direto com Deus. Ele está falando assim: eu sei qual é a minha fonte. E eu vou na fonte certa, de água limpa, que restaura, que transforma, que dá alegria no meu coração, que quebranta o meu coração. E isso faz com que eu nade contra a corrente, se for preciso. Lembra? O influenciador, se a corrente está para lá, ele vai para lá.
Se o barco balançou demais e todo mundo gritou, pega o leme, ele vai pegar o leme. Por mais que o leme leve ele para a pedra. Se o barco balançou, todo mundo gritar, se abaixa, ele vai cair no chão. Mas o influenciador que tem canal direto com Deus, ele vai olhar para Jesus que estava dormindo no barco. Ele vai falar, ou ele não vai fazer nada, e vai falar, se o mestre, se o homem está dormindo, eu vou dormir. Ou o máximo que ele pode falar é, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa? Ou seja, o meu canal direto com ele. Tem aqui, a gente vai lá em Gálatas 2:20, vai falar assim, Paulo vai falar, né? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. Ele está mais uma vez afirmando por quem ele vive, para quem ele vive, quem é a fonte dele. E nesse momento de caos, de tribulação, a gente muitas vezes fica, não, eu vou ouvir quem agora? Eu vou ouvir o político tal, eu vou ouvir não sei o que de saúde tal, eu vou ouvir o pastor da igreja tal, eu vou ouvir meu pai, eu vou ouvir quem que eu vou ouvir? Você vai voltar naqueles 3 pontinhos que eu te falei lá. Você vai buscar a Deus, você vai ajoelhar, você vai abrir a palavra e você vai entregar teu coração. É esse que você tem que ouvir. Se o barco está balançando, se a tempestade está enorme, você tem que, às vezes não é o capitão, porque às vezes você tá no capitão, você é o capitão do barco lá e você acha que está sabendo fazer alguma coisa, você acha que sabe navegar. E Jesus está ali, deitado, dormindo. Se ele estava dormindo naquele barco, provavelmente não era ele que estava navegando. E outra, tinha discípulos ali que eram, discípulos dele ali que eram pescadores. Então eles conheciam de navegação. Provavelmente eles, não sei se talvez em navegação em alto mar ou não, mas eles conheciam de barco, provavelmente eles já viveram algumas coisas, muito até antes de Jesus chamá-los. Eles devem ter presenciado isso, a Bíblia não fala, mas quando eu tenho parentes que são pescadores, né, ali em Paranaguá. Eu lembro quando na minha adolescência, uma vez eu fui pescar com meu tio, com meu avô, e naquela época, né, Rambo era o nosso... Eu estou entregando a idade, né, falando de Rambo assim, né? Mas Rambo era o cara, a faixinha vermelha na cabeça. Hoje o Mionzinho usa uma faixinha verde-limão. Depois vocês perguntam para ele por quê, mas Rambo usava uma faixa vermelha. E aí o meu tio falou assim, ó, vamos pescar de noite, com a faca na boca. Aí eu pensei, como assim? Aí já me veio aquele filme do Rambo, né? Cheio de graxa no meio da selva, não sei como é que tinha graxa na selva, mas cheio de graxa no meio da selva, né? Eu pensei, nossa, facona na boca e vamos pescar. Aí meu pai olhou para mim do tipo, você é piada de prédio, não vai dar certo. Eu falei, não tio, vamos embora, vamos pescar. E eu lembro que a gente entrou naquele barco, uma voadeira que meu avô tinha. A gente parou, eu nem lembro onde a gente estava, para ser bem sincero, porque a única coisa que eu lembro é eu botando a faca na boca, literalmente, e pulando na água, achando que eu ia pegar um peixe com a faca na boca. É disso que eu lembro. Entendeu? Eu não consigo lembrar onde a gente estava. Eu consigo lembrar um pouquinho da cor do barco, de lata, de alumínio, assim. Aí eu lembro de eu saindo da água desesperado, meu tio caindo de dar risada. Falei, pronto, caí numa pegadinha, né? Já entendi. Vocês deram uma faca para mim, agora vocês estão rindo da minha cara. Eu fui influenciado. Eu simplesmente me deixei levar, falei, nossa, filme do Rambo, Hollywood. Né? Vamos embora. Eu lembro que eu tirei a camisa, gente. Eu lembro que eu não estava de faixa, eu não lembro se eu estava de faixa. Mas eu lembro que eu tirei a camisa, eu pulei. E aí meu tio olhou para mim, eu não sei quantos aqui conhecem, mas tem um peixe chamado baiacu. É aquele peixe, você dá uma coçadinha na barriga, ele, né? Alguns, assim, hoje em dia, se dá uma coçadinha também enche. Mas é esse peixe aí. E aí ele falou assim para mim, pula e pega o baiacu com a faca. Você nunca vai conseguir fazer isso. Eu já tentei, a não ser que na praia, você está andando na praia, assim, você vê o coitado do baiacu sofrendo. Vou deixar aqui um recado agora, hein? Você vê ele sofrendo, não fica jogando bola com o baiacu. Né? Porque a maioria fica jogando bola. Joga ele na água de novo. Né? E o influenciável é isso. Ele simplesmente se deixa levar. Às vezes é uma adrenalina, às vezes é uma coisa que ele quer muito fazer, às vezes é uma coisa legal, e ele vai. Só que Jesus está dormindo ali. Ou às vezes está te esperando. Sabe quando você finge que está dormindo, mas você está acordado? Um olho no peixe, outro no gato, assim, ó. Lá em casa, às vezes eu acordo. Às vezes a Lara acorda antes de mim. E aí eu vejo que ela vai fazer alguma coisa, eu sinto que ela vai me pedir alguma coisa. Se precisar fingir que eu estou roncando, eu finjo que eu estou roncando. Eu sinto que ela vai me pedir alguma coisa, até vira do lado assim, estou dormindo. Por quê? Porque às vezes você não quer fazer, mas você sabe que você precisa fazer. Mas quando você tem esse relacionamento com Deus, quando o teu canal é direto com Ele, você se torna um influenciador, porque a fonte que você recebe é a fonte certa, é a fonte pura, é a fonte verdadeira, é a fonte da salvação, é a fonte da transformação.
É onde Deus ele vai em você, ele sonda você, ele vê o que precisa ser mudado em você, ele vê o que precisa ser restaurado em você, e ele te transforma numa ponte, naquela flecha que acerta o alvo, e você se torna um influenciador. Hoje a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil não, no mundo, né? E a inconstância é muito grande. Alguns estados estão um caos, né? Pelo que a gente escuta na mídia, não sei. A gente não sabe até onde isso é tão real ou não. Né? Lá no Acre, JD, tá tudo certo? Dinossauro lá pegou coronavírus ou não? Tá certo? Então, no Acre tá... Mas assim, a gente não sabe. E a gente se cerca de dúvidas, de medos, e o barco está balançando, e às vezes furou, você começa a ver a água subindo, e você, eu sei nadar. Só que se você está no meio do mar, tem que nadar muito para chegar na beira. Se você estiver lá no meio do mar, quer dizer, se estiver no meio do mar mesmo, oceano, você não vai conseguir. Mas no caso da Galileia, ali no Mar da Galileia, que é um lago, talvez, né? Talvez. Eu falei aqui, né, como um ótimo seminarista, eu tive que dar uma pesquisadinha, né? Não sei, eu vi num sites ali que falava que o Mar da Galileia tem mais ou menos 20 quilômetros de distância de uma ponta a outra, 25. Então você ia ter que nadar mais ou menos uns 25, se você estivesse no meio, pelo menos metade, 10 km ali, 15 km, para chegar na beira. Então assim, haja desafio. Às vezes você se coloca nesse desafio, porque você foi influenciado, mas esse desafio não vai acrescentar na tua vida e talvez vai tirar a tua vida. Eu não sei qual é o teu desafio agora, eu não sei se é a empresa que não entra R$1, eu não sei se o teu trabalho, você teve uma suspensão, está esperando, está de férias, eu não sei qual é o desafio, não sei como o teu barco está balançando. Eu não sei o tamanho das ondas que estão pegando você hoje, eu não sei quantas pessoas estão do teu lado gritando e você não sabe o que fazer. O que eu posso dizer para você, e como eu já disse aqui, tem alguém dormindo naquele barco, ou não, às vezes ele está te olhando e esperando. Muitas vezes Deus permite que a gente... E Ele fala isso, venham até mim. Ele vem até a gente, sim, Ele nos ama, Ele morreu por nós, Ele morreu por você. Mas às vezes Ele está ali deitado, e você viu vários milagres como aqueles discípulos tinham acabado de ver, porque Ele tinha acabado, fazia um tempinho que Ele tinha feito o Sermão do Monte, então eles viram muita coisa acontecer, receberam muita informação, viram milagres, quando Ele desceu a montanha, viram milagres acontecer, e mesmo assim, faltou fé. Eles acordaram desesperados, falando, mestre, a gente vai morrer, faz alguma coisa. E nós, muitas vezes a gente se coloca numa situação que fala assim, Deus, e agora? Mas como começa a frase, nós nos colocamos numa situação. Porque nós fomos influenciados por outros ou pela nossa própria carne. Lá em Romanos 5, do 3 ao 5, diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Ou seja, ele está falando ali que tribulação é bom. Ela nos ensina, ela mexe com a gente. Ela faz com que a gente busque a fonte certa. Ele está dizendo ali, nos gloriamos na tribulação. Ou seja, a gente dá glória. Obrigado, Senhor. É difícil? É difícil, lógico que é difícil. Todos temos problemas aqui que às vezes é difícil. Mas quando a gente busca a Deus, como eu disse lá, a gente dobra os nossos joelhos, pega a palavra e fala, Senhor, deixa eu pegar a palavra aqui. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo aqui. Lógico, não como uma roleta russa, né? Porque às vezes vai cair lá, enforcou-se e aí já era a roleta russa. Mas você vai abrir e falar, Deus, fala comigo. Meu coração, eu não sei para onde ir, o barco está balançando. É o emprego, é a minha família. Por exemplo, esses tempos aí eu estou ouvindo bastante que aumentou os casos de agressão entre casais. Às vezes o teu problema não é o trabalho. Às vezes você descobriu que você tinha um problema muito sério no teu casamento e não sabia. Ou você acabou de descobrir que você não tinha um relacionamento com seus filhos, ou com seus irmãos, ou com seu pai. Ou você acabou de descobrir que você não gostava tanto do teu trabalho, ou você gostava demais do teu trabalho e não era grato por isso. E ele está falando, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ou seja, lembra aquele exemplo que eu dei da criança? A criança, ela não passa nenhuma noite para ajudar alguém. Mas um adulto, ele perde várias noites para ajudar uma criança. Ou seja, é a perseverança.
E a perseverança produz um caráter aprovado. Ou seja, às vezes você vai ser esmurrado, às vezes a água vai bater muito forte, vai molhar tua roupa, vai estar frio, você vai correr naquele barco no escuro, vai dar cabeçada nas coisas, nos outros, você não sabe o que fazer. E aí de repente você lembra exatamente o ponto que Jesus estava. Mas você podia ter lembrado bem antes de bater a cabeça, de ter ido para fora, se tinha uma parte coberta do barco ou não, ido para a proa, enfim. Você podia, muito antes disso tudo acontecer, lembrar onde Jesus estava. Mas isso a gente faz quando a gente tem esse canal limpo com Deus. Quando a gente busca dessa forma limpa Deus. E o meu convite essa noite é para que você pense nisso. É o meu convite e o meu desafio é para que você pense: Deus, eu estou vivendo uma tribulação. O barco está balançando. Eu sei que parece até muito fácil falar assim, eu vou correr e vou gritar: Jesus nos salva, Jesus me salva. Mas você pode dobrar os teus joelhos, abrir a palavra, entregar o seu coração, os seus problemas, as suas tribulações perante o Senhor. Então eu vou convidar você, nesse momento a gente já está encerrando, a pensar nisso e a fechar os teus olhos. Pensar naquilo que está tirando o teu sono, aquilo que está fazendo o barco trabalhar mesmo, o barco balançar, o barco chegar quase a virar. Eu quero te convidar você a refletir sobre isso. E você é aquela esponja que está recebendo informação de todos os lados? Ou você tem um caminho direto com Deus? Quem é você nas tribulações? Você é um influenciador ou você é influenciável?